A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, muito embora a nossa doutrina fale claramente, está lá no Estatuto, né? Está também aqui nos pontos de doutrina, né? Primeiro fala, né, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, né? E a Bíblia toda dá testemunho da divindade do Senhor Jesus, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, tá? Bom, que eles perverteram já, né? Acrescentando a palavra contendo e fazendo da Bíblia um livro comum, que eles estão usando a Bíblia agora, há 50 anos, como um livro de referência, apenas para dar sustentação aí às coisas que eles falam, quando usando a Bíblia conforme a sua conveniência. Tá? Segundo ponto de doutrina que eles perverteram também, fala que Jesus é parte inerente da personalidade de Deus, né? E que na personalidade de Deus há três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que eles fizeram? Eles sacaram o verbo haver, que indica uma situação que não muda, e substituíram pelo verbo estar, né? Que mostra uma situação mutável, né? E, quer dizer, ele não era Deus, mas foi promovido. Tá? O terceiro ponto de doutrina, eles não conseguem perverter, ou arranca fora, ou deixa quieto, né? Para não chamar atenção. Mas o terceiro ponto de doutrina fala que há duas naturezas, a divina e a humana, sendo, portanto, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Né? Então, mas eles não acreditam nisso. Não acreditam nisso, eu já denuncio isso há muitos anos. Tá? E se você não acredita na divindade do Senhor Jesus, você faz dele um impostor, um enganador, um vigarista. Aí você vai parar no inferno, não é verdade? Com certeza. O seu fim é a perdição eterna, né? Bom, agora você vê também nos hinos, né? Você vê que os hinos que falam que ele é o Salvador, que ele é Deus, tal, os caras já perverteram também o versinho do hino, entende? Os hinos que falam que a Bíblia é a palavra, é a nossa guia, é a palavra de Deus, também eles perverteram nesse cenário número 5. Eu tenho aí um vídeo onde há uma relação de vídeos que eles fizeram essas perversões. Se você é músico, conhece, né? Me envia, tá? E descobre essas perversões, me envia a informação que eu vou denunciar, entende? Vou denunciar. Por quê? Porque é o seguinte, se você não crê no Senhor Jesus, você está danado, você vai parar no inferno. Por isso que a grande maioria da nossa irmandade não tem certeza da sua salvação, porque não crê no Salvador, né? Não é você dizer que ele é filho de Deus, não. É você confiar inteiramente naquele sangue derramado, porque é isso que ele fala. Quem crê tem a vida eterna. Acabou a conversa, é Deus falando. Não tem bochicho, entendeu? Deus falou, está falado. Acabou a história, está salvo em toda a eternidade. É isso aí. É o que ele fala por 20 vezes no Evangelho de João, né? Quem crê tem a vida eterna. Não diz que quem crê e é firme e fiel tem a vida eterna. Quem crê e pratica boas obras já tem a vida eterna. Quem crê e batiza tem a vida eterna. Quem crê e pertence a um sistema religioso que apostatou das suas doutrinas originais tem a vida eterna. Não há nada disso. Quem crê e tiver o peso certo, né? Você já viu aquele jargão que eles usam lá? Você vai ser pesado na balança! É, que nem diz o senador Magno Malta, né? Já viu o senador lá no Senado Federal? Ele fala, né? Mamãe me acode, mamãe me acode. É assim como eu, diante dessas heresias absurdas, né? Mamãe me acode. Porque é muita mentira, né? Mentira diabólica. Deus não vai pesar ninguém. Ele cobrou no seu filho, no Calvário,
as nossas culpas, nossos pecados. Não vai cobrar duas vezes, né? Cobrou no Senhor Jesus, vai cobrar de mim? Hein? Ah, fala sério, né? O juiz do universo vai fazer esse absurdo. Cobrar uma mesma dívida duas vezes. Só na cabeça de homens endemoniados, possessos, debaixo da ação de espíritos maus, né? Só na cabeça desses velhinhos, traquinas. Meu pai me dizia, mas esse menino é muito traquina. Quando eu era menino, né? Ele falava isso para mim. Agora eu estou usando, né? Esses velhinhos aí do ministério, esses velhinhos traquinas, inventam. Com essas crenças aí. Bom, mas eu recebi um áudio, né, de um nosso irmão, que ele teve a curiosidade, né, de perguntar lá para o responsável lá, né, um dos líderes, né, a respeito da divindade do Senhor Jesus, porque os irmãos não falam, não pregam, não ensinam que Jesus é o nosso Deus, Deus que se fez homem e habitou entre nós. Aí veja só a resposta que ele obteve. Tá? Bom, depois eu vou colocar um vídeo, tá? que responde o que disse esse ancião. Tá? Um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, e eu vou colocá-lo para aqui, porque eu vou ter que sair, né? E então não vou, eu vou falar o menos possível, porque já está dito, né? Eu já fiz um vídeo, aliás, fiz vários, né? Mas eu vou aproveitar esse aí e republicar, tá? Então, ouça o áudio do nosso irmão, veja só o que ele está dizendo. Irmãos, aí, há algum tempo atrás, quando eu conheci a congregação cristã no Brasil, alguém, assim, bastante influência, ao me anunciar a graça de Deus, conversando comigo, me explicou sobre vários assuntos. Uma dessas dúvidas que me surgiu na intercorrência da conversa foi sobre a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, não sabia eu que o irmão, né, já estava fazendo vídeos sobre esse assunto. Eu não conhecia esse trabalho de youtuber que o irmão já vem fazendo desde 2000. Então, quando me veio essa dúvida, eu perguntei para esse caro servo de Deus. Ele já é um irmão de bastante tempo nesse caminho, com fundamento firmado, né, com a idoneidade já de conhecimento há tempos. E eu perguntei para ele, irmão, eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa que eu ouvi pregando no púlpito. E ele disse, qual a dúvida? Se nós pudermos responder, nós vamos responder. Disse, irmão, com relação a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é Deus ou ele é filho de Deus? Irmão Jair, esse homem me respondeu da seguinte maneira, não, irmão, não diga que Jesus é Deus. Jesus é filho de Deus. Jesus é o primeiro da criação. Portanto, Jesus foi criado, irmão. Ele passou a ter direitos de ser Deus quando ele declamou aquela frase bastante conhecida da Irmandade. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. A partir dali, ele passa a ser filho de Deus, Deus encarnado. É assim que nós cremos. Ou seja, o que ele quis dizer para mim é que antes de Jesus vir morrer, Jesus não era Deus. Simplesmente ele era filho de Deus, o primeiro da criação.
E eu passei muitos anos acreditando nisso. Até que conheci o irmão, o trabalho do irmão, passei a observar, e aí passei a tirar essa dúvida. Um certo dia, o irmão Jair, né, foi e falou sobre isso em um dos seus vídeos. Não me lembro mais o nome do vídeo. Mas foi bem esclarecedor. Eu levei algum tempo para achar o contato do irmão, para pedir que o irmão explicasse sobre isso, mas teve um momento que o irmão teve a iluminação, a guia, de poder falar sobre este assunto. E aí me esclareceu, né? Lá no livro de João, que diz que no princípio o verbo era Deus, estava com Deus e habitou entre os homens. A partir daquele momento, meu coração se converteu e se convenceu que nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado, a qual o irmão fala, e eu posso conferir lá no quinto ponto de doutrina, se não me engano, né? Do nosso inário, na contracapa do inário. Então, irmão, eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida do irmão, porque o irmão, através do irmão, foi que eu conheci, então, a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, irmão? Que Deus te abençoe. Que a paz de Deus seja contigo. Em nome do Senhor Jesus. Então, você ouviu aí? Percebe? Eles estão numa total e completa apostasia. Teve até um vídeo que o nosso irmão me enviou. Procurei tanto esse vídeo porque eu até salvei ele. E eu acho que acidentalmente eu excluí esse vídeo, tá certo? Mas é um vídeo onde o ancião na tribuna nega a ressurreição corporal do Senhor Jesus. Veja, isso é doutrina do anticristo. Não acreditar na ressurreição do Senhor Jesus é a doutrina do anticristo, tá? E porque a nossa doutrina diz, né, que nós cremos, né, na ressurreição corporal dos mortos, dos crentes em Jesus Cristo. Assim como o Senhor Jesus ressuscitou e teve seu corpo glorificado, de maneira semelhante, o crente nascido de Deus, ele vai ressuscitar com um corpo glorificado. Tá? Como o Senhor Jesus, né? Veja, os crentes estavam reunidos numa sala, né, com medo dos judeus, e ele entrou lá no meio deles. Não precisou que alguém abrisse a porta, né? Ele não bateu lá ó, na porta, lá, ó. Abre a porta para mim que eu quero entrar. Não, ele entrou dentro, no cômodo que eles estavam reunidos com medo dos judeus. E Tomé, alguns minutos antes, né, disse, se eu não meter o dedo na ferida dele, né, de maneira alguma eu vou acreditar nisso. Isso aí é visão, é imaginação de vocês, imagina, isso não aconteceu, tal. E o Senhor, né, apareceu no meio deles, sem bater na porta, mostrando que tem uma propriedade, o corpo glorificado do Senhor Jesus, e que o nosso corpo glorificado, ressurreto e glorificado, também terá, semelhante ao do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus apareceu, Tomé, mete o dedo aqui na ferida e veja que sou eu mesmo. Comeu com os discípulos na praia, né? Perguntou a eles, tende vós o que comer? E comeu com eles. Entendeu? Creio, inclusive, que ele não teve necessidade de defecar esse alimento. Porque é um corpo glorificado. Entendeu? Seria um absurdo você imaginar que o Senhor Jesus vai atrás de uma bananeira para fazer o seu cocôzinho depois de ressurreto. Não. Um corpo glorificado com capacidade, propriedades de uma ordem tal que nós não sabemos, não temos condições de avaliar. Entendeu? Ele apareceu
ficou 40 dias aparecendo no meio do povo. Então, não há dúvida, ele ressuscitou, né? De maneira corporal, teve seu corpo ressuscitado, de maneira corporal e glorificado, né? Veja isso, as aparições, né? Apareceu de maneira particular a Paulo, Tiago, foi visto por Pedro, né? Quando Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, né? Ele disse, não me toques, mas vai e diz, anuncia aos demais irmãos a minha ressurreição, né? Quando ele diz, não me toque, é porque seu corpo pode ser tocado, né? Então, esse irmão, baseado em um versículo, né, que diz, está lá em 1 Coríntios 15, 50, está escrito, Paulo escreveu, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, está escrito isso, que a carne e o sangue não vai herdar o reino de Deus. A carne e o sangue, ok? Então, baseado, fundamentado nesse versículo, ele negou a ressurreição corporal do Senhor Jesus. Mas eu pergunto, está escrito que a carne e os ossos não podem herdar o reino de Deus? Não vão herdar o reino de Deus? Não está escrito isso. Não está escrito isso. Portanto, né, esse ancião, na sua pregação, estava negando a ressurreição corporal do Senhor Jesus. Portanto, negando a ressurreição corporal dos crentes. Eles não creem nisso. Entendeu? Baseado num versículo, sem examinar o contexto, as demais afirmações do que a Bíblia diz. Bom, esse vídeo eu perdi, eu não acho mais. Eu estou clamando a Deus, inclusive, que esse irmão que me enviou esse vídeo, onde há essa pregação, aos 9 minutos da pregação dele, né, ele fala isso. Esse irmão que me enviou esse vídeo, por favor, me envie novamente, tá? Para eu publicar esse assunto. Bom, mas veja, vou publicar agora um vídeo que eu fiz já há um ano e pouco atrás, né? Quase 2 anos, né? E eu vou parar a minha fala aqui, agora, porque eu tenho que sair, tá? Eu vou ter que sair. Então, eu vou deixar gravando com esse vídeo que eu publiquei há um ano e meio atrás, que explica esse assunto aí, né? Da primogenitura, que Jesus é o primogênito da criação. Nesse vídeo eu explico isso, tá? Depois a gente conversa mais um pouco. Então, Deus abençoe a todos e orem por mim, tá? Orem por mim, me ajudem nessa tarefa, né, de evangelizar as almas aí, tá? Um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, eu vi aqui uma publicação da nossa querida irmã Jaira França Felipe Valverde. E ela pergunta, né? Quem é esse, né? Deveria escrever quem é esse Jair Ferreira do Amaral. E o nosso precioso e querido irmão Célio respondeu, né? Um falso profeta, como foi dito por outros neste grupo. Ele apostatou-se da doutrina e da fé, vive de discursos e vídeos longos, tenta confessar a fé, mas nega as obras, blasfema contra a obra de Deus na CCB, inspirado no engano do antigo reformador Lutero, rejeita o livro de Tiago no Novo Testamento e vive ele hoje em dia produzindo heresias de perdição. Bom, eu respondi para ela, olha, minha querida irmã Jaira, né? Se tirar o azinho do nome dela, fica Jair também, como me achará.
Eu escrevi, né? Não liga para o nosso querido irmão Célio Pereira, porque ele anda muito nervoso. Mas examine os meus vídeos com cuidado e vai ver que não estou, vai ver que estou negando a divindade do Senhor Jesus. Veja, tem aí o nosso querido irmão Roger Alves, ele está dizendo que o Senhor Jesus é o anjo do Senhor, né? O que é uma mentira, né? Na realidade, você confira lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, do versículo 1 ao 14, que Jesus é Deus, né? E você vai ler no verso 3 também que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Inclusive os anjos foram feitos por ele, né? E depois diz no verso 14 que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Que é Jesus, então, a encarnação do verbo. Então, querida irmã Jaira, presta atenção, verbo é uma palavra que significa voz, enunciação, pronunciamento, né? No original grego, a palavra é logos, né? Que significa verbo. Palavra, voz, enunciação, né? Expressão vocal, né? Então, veja, Deus não fez nada com as suas mãos, entendeu, irmã Jaira? Ele falou e aconteceu. Você leia lá no primeiro capítulo do livro de Gênesis, você vai ver. No princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra. No princípio, né, de todas as coisas, criou os céus e a terra. Ele não fez com as suas mãos. Ele nada fez com as suas mãos. Com as suas mãos ele fez o homem do barro, que ele formou o homem. Mas o Sol, a Lua, as estrelas, os universos, bilhões de planetas e estrelas que existem, o planeta Terra, né? Os animais, as árvores, o oceano, tudo, ele criou com a sua palavra. Logo no verso 3 do livro de Gênesis, você lê, e disse Deus, haja luz e houve luz. Entende? Quando a palavra fala, e disse Deus, essa palavra que saiu da boca de Deus é o Senhor Jesus, o Verbo Divino, realizando todas as coisas. Então ele não é o anjo do Senhor, é o próprio Deus que se fez homem. E ele também está dizendo que o anjo do Senhor é aquele que tem a semelhança divina. Na realidade, você na leitura da Bíblia vai descobrir que há várias menções a respeito do anjo do Senhor. Mas ele não tem nada de semelhança divina, né? Nem parecido é, porque são coisas diferentes, né? O Deus eterno, ele é uma pessoa, e anjos são seres espirituais, entendeu? Então veja, o Senhor Jesus não é parecido com o eterno, o Pai, não, ele é igual ao Pai. Ele é igual ao Pai. Igual quer dizer mesmo tamanho, mesma textura, mesma consistência, mesma cor, mesmo peso. É diferente de semelhante, entendeu? Então o Senhor Jesus é igual ao Pai. Você quer conferir isso? Leia em Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que está escrito que Jesus Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja, por usurpação. Usurpar quer dizer você exigir para si uma coisa que você não tenha direito, entendeu? Então isso está dizendo que no seu ministério terreno, todas as vezes que o Senhor Jesus se apresentava como eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor, eu sou o pão do céu, eu sou o pão que desceu dos céus. Ele estava se apresentando como o próprio Deus que se fez homem, entendeu? E habitou entre nós. Então ele não é semelhante à divindade. Ele é igual o que? Na sua essência, no seu interior. A essência que está no eterno é a mesma que está nele. Eu fiz 2 vídeos, né? Os títulos são Flash 1, Roger Alves, parte 1. Fiz o parte 2, aliás, eu fiz 3 vídeos, tem a parte 3 também.
Dá uma olhada nesses vídeos, sem preconceito, né? Sem fanatismo religioso, e veja os argumentos que eu apresento, né? Mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas, que estão aqui no final do seminário. Você conhece isso aqui, né? Lá no final do seminário. Está vendo? E o que a Bíblia diz, né, a respeito delas. Confira direitinho, você vai ver que não tem nada de falso profeta aqui não, tá? Olha, minha querida, eu te amo, tá? Não fique furiosa comigo, não tenha ódio, né? O ódio não é do Pai, né? Eu te amo como meu Deus te amou também e deu a sua vida na cruz do Calvário. Eu te amo também, tá? E eu quero o benefício da sua alma. Tenho a certeza da minha salvação, vou entrar na glória do meu Deus naquele dia. E olha, o desejo do meu coração é que você entre do meu lado, comigo, para habitarmos na eternidade junto ao Senhor Jesus, felizes para sempre, na mansão que Ele foi nos preparar, tá bom? Olha, um beijo no seu coração e fique na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo meus vídeos, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando com provas documentais e mostrando o ensino da Bíblia, da Escritura Sagrada, quais são as nossas verdadeiras doutrinas. Divulgo os meus vídeos no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, né? Entendeu? Nas comunidades, lá do Google+, as comunidades dos crentes da Irmandade da Congregação no Google+. E se inscreva no meu canal do YouTube também, tá? Eu já estou mandando mais uns 2, 3 vídeos aí. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, no glorioso nome do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé.